Agora, tem um outro lado que eu acho que é importante frisar, que eu acho que ficou muito esquecido, que é o lado da CBF, que senta num trono e fala do seu protocolo como se fosse perfeito. Quando a CBF, na primeira rodada, teve que adiar, veja bem, não vou fazer aqui nenhuma defesa dos dirigentes do Flamengo nesse episódio, muito pelo contrário, apenas frisar que eles não são os únicos errados nessa história, ou vilões, se quiserem assim. A CBF, na primeira rodada, foi obrigada a aceitar o adiamento de uma partida entre Goiás e São Paulo, com o time tricolor dentro de campo. Os caras saíram do Morumbi, pegaram um avião, foram para Goiânia, botaram o fardamento, vestiram, colocaram chuteira, foram para o campo jogar e o jogo não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque 9 atletas do Goiás estavam infectados. E eles só ficaram sabendo em cima da hora. E por que isso? Porque o laboratório que a CBF determinou, ela não deu opção no primeiro momento, né? Ela determinou que um laboratório específico aqui de São Paulo faria todos os exames do Campeonato Brasileiro. E esses exames chegaram em cima da hora, o Goiás alegou que eu não posso botar o time sabendo horas antes da partida que eu não posso contar com 9 jogadores. Tanto que o Goiás depois atuou desfalcado, contra o Palmeiras empatou também 1-1, né? E o Atlético Paranaense, até que pôde ter os seus jogadores de volta quando passou o período ali da quarentena. Então a CBF já errou ali. O que pouca gente tem falado na mídia, o episódio Fred. O Fred não jogou no dia 6 de setembro contra o São Paulo, porque 2, 3 dias antes tornou-se pública a informação de que a mulher dele estava infectada. Então, preventivamente, foi retirado da partida. O Fluminense veio a São Paulo, perdeu de virada para o São Paulo do Morumbi, o Fred nem viajou. Na terça-feira sai o resultado de um novo exame do Fred. Na quarta ele atua todo o segundo tempo do Fla-Flu. Na quinta ele vai para um novo teste, na sexta sai o resultado positivo. Quem pode afirmar que o Fred não estava infectado quando entrou em campo do Fla-Flu? O protocolo da CBF permitiu isso. Muitos torcedores do Flamengo, acho que é leviano afirmar isso, mas muitos falam, não, foi o Fred que passou. Aí os caras fazem aquela... É até uma ilação, né? O Fluminense agora tem 9 infectados, tem jogo hoje com o Coritiba, né? Por causa do Fred. Isso aí ninguém pode afirmar. O fato é que o Fred entrou em campo numa situação em que, no mínimo, a gente pode desconfiar de que ele já estava infectado. Porque se na quarta noite ele jogou, na quinta ele fez o teste e na sexta o resultado deu positivo, é de novo o protocolo da CBF, que é falho, porque não isola jogadores como deveria isolar em certas situações, porque não tem... tanto que eles tiveram que mudar depois desse episódio de Goiás e São Paulo, e agora qualquer laboratório, vários podem fazer o exame, né? Não é mais o laboratório escolhido pela CBF. Aliás, laboratório esse que já havia se equivocado em exames do Bragantino, do Red Bull Bragantino, antes do jogo contra o Corinthians, e que prejudicou o time do interior de São Paulo, porque alguns jogadores foram afastados daquela partida, e depois, o teste estava errado, não é bem isso, os caras, não é positivo, é negativo. Mas aí já havia sido feita uma preparação para o jogo, que teve que ser modificada uma, 2 vezes. Né? Então a CBF também não tem o protocolo perfeito. E para finalizar, o Palmeiras, cujo presidente, em abril, dava declarações do tipo: não, a torcida quer que o futebol volte, os jogadores querem voltar a treinar, pedem para voltar a treinar, mas não podemos. Primeiro temos que pensar na vida das pessoas. Aí vem a contradição. Essa semana queria o jogo de qualquer maneira, mesmo com os seus atletas podendo enfrentar um time possivelmente repleto de infectados. Esse time do Flamengo que entrou em campo ontem, não dá para afirmar que todos os jogadores estavam, entre aspas, limpos, porque eles conviveram minimamente com os outros, né? E esse resultado às vezes demora um pouco a sair. Está aí o exemplo do Fred. Então, o protocolo da CBF não é essa perfeição toda, isso é evidente. Eu acho que a CBF deveria ter a humildade de procurar aprimorá-lo e não ficar sentando nesse trono achando que é a dona da razão, que é perfeito. O Palmeiras foi contraditório e o Flamengo também, claro, porque os caras queriam voltar a jogar, querem torcida no estádio e, de repente, vem com essa conversa de não, pela saúde, tudo. Então, assim, o vírus, na verdade, gente, virou o quê? Uma mera ferramenta para cartolagem, manipular o seu bel prazer, pensando em vantagem esportiva ou evitar dar a vantagem ao adversário. Nada além disso. Não tem mocinho na história. Não tem mocinho na história. Eu acho que os únicos mocinhos são os garotos que jogaram ontem, e os profissionais também do Flamengo, que jogaram muito bem